Fala galera, o Bate-Papo Futebol Clube já começou e o tema desta semana é... Exatamente, Libertadores 2018. Eu sou Kessia Carvalho e o Bate-Papo Futebol Clube já está no ar. Primeiramente, um agradecimento especial aos nossos queridos participantes, nossos amigos, nossos parceiros aí nesses meses de Bate-Papo Futebol Clube, Alessandro Borges, Pedro Enos, Ramon Aurélio, vocês sempre participam, comentam ali com a gente, inclusive no último vídeo, opiniões importantíssimas, concordo com vocês em muitos pontos, continuem participando, continuem batendo esse papo aí com a gente, e ó, se você ainda não assistiu o último vídeo, corre lá, tá aqui no histórico aqui do canal, corre que tá bombando, muito bom, a nova geração de jogadores brasileiros. Tem muita coisa aí a ser discutida, tá bom? E continua participando com a gente, cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E hoje nós vamos bater um papo sobre Libertadores. Sim, a maior competição de clubes do continente sul-americano, mas também ali central, né? Tem alguns times do México, por exemplo, participando de vez em quando, mas enfim. E agora a competição entra na reta final, né? Uma fase mais decisiva ainda, porque algumas semanas atrás encerraram ali as oitavas de final. Alguns clubes brasileiros caíram nas oitavas e outros 3 continuam aí nas quartas e tentando chegar até a final, um título, né? São eles Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro, os 3 times brasileiros que seguem aí nessas quartas de final da Libertadores. As partidas de ida das quartas de final começam agora dia 18 e 19, são os 2 dias das partidas de ida, e os times brasileiros vão jogar fora de casa, vão jogar no estádio dos adversários, mas a partida de volta é em casa. Todos os times brasileiros vão jogar em casa na partida de volta das quartas de final, o que pode ser bom se eles conseguirem uma vantagem lá, ou pode ser não tão bom, digamos assim, dependendo do placar lá. Lembra que nas quartas de finais, aquelas vantagens, digamos assim, de gol marcado fora de casa e etc, continuam valendo para as quartas de finais. Então, pode ser bom para os times brasileiros ter essa decisão aí em casa, no estádio lotado com a torcida. E nessa fase de quartas de finais nós temos alguns destaques. É claro que a gente sempre vai, a nossa torcida sempre vai para os clubes brasileiros, são os nossos representantes, mas eles podem pegar algumas pedreiras aí no caminho, pode ter umas dificuldades sim. E uma delas, lógico, é o adversário do Grêmio agora na partida do dia 18, que é o Atlético de Tucumã, que é um time ali do norte da Argentina, pouco conhecido ainda, é um bebê na Libertadores, digamos assim, só tem 2 participações contando com a desse ano, né? É um time que há 3 anos atrás estava na Série B do Nacional da Argentina, conseguiu acesso ano passado para a Libertadores, saiu na fase de grupos e esse ano, por exemplo, já chegou às quartas de final. Então é um time pequeno, mas é um time que pode surpreender muito o Grêmio. Então o Grêmio é aquele time, tem um time mais consolidado, um time mais forte, mais seguro, mas pode encontrar dificuldades aí, até porque o Tucumã só eliminou o Atlético Nacional de Medellín nas oitavas. E para quem lembra aí, o Atlético Nacional de Medellín venceu a Libertadores em 2016, há 2 anos atrás. Então pode representar uma grande adversidade aí para o time gaúcho, o Grêmio, de Renato Gaúcho, de Cícero, que está com o meio-campo também mais reformulado, né? Que o Jailson saiu, mas o técnico confirmou o Matheus Henrique ali no meio-campo do Grêmio. O Grêmio é um time mais forte, maior, mas tem uma desvantagem, o cansaço, porque além da Libertadores, o Grêmio disputa o Brasileirão e disputa a Copa do Brasil, também em fase decisiva. Então pode pesar aí a questão do cansaço. Então ficar atento aí com o Atlético Tucumã, é um jogo bem aberto, não tem como dizer quem é favorito, porque é um time pequeno, mas é argentino, joga com garra e tem surpreendido muito. Tem muitos destaques aí também, principalmente ali na área do ataque. Tem atacantes muito eficientes. E outro destaque dessa fase aí da Libertadores é o jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro. É um dos mais esperados, porque os 2 times têm uma longa história aí em torneios como a Libertadores. Ao todo são 16 confrontos entre o Cruzeiro e o Boca, mas o Cruzeiro leva melhor, tem 6 vitórias contra 5 do Boca. Em fase mata-mata, porém, o Boca Juniors, o time argentino é melhor, porque o Cruzeiro só venceu o Boca em fase mata-mata uma vez, que foi em 96. Então o time mineiro não pode se apegar muito à tradição aí não, tá?
E é um duelo de gigantes do futebol, o futebol argentino e futebol brasileiro, mas são times que vivem campanhas muito semelhantes nos seus campeonatos nacionais. Por exemplo, na Libertadores não tem feito grandes atuações, mas tem vencido e tem conseguido resultados expressivos, tanto que chegaram às quartas de final. Por exemplo, o Cruzeiro no Brasileiro não vai muito bem, tá ali disputando o meio da tabela. O Boca Juniors também não. Vem vencendo, mas não vem convencendo seus torcedores, digamos assim. Então são times muito semelhantes quanto às campanhas, e é um jogo que promete. Outro jogo em aberto também, pode acontecer de tudo. E o outro time brasileiro que disputa a parada aí da Libertadores é o Palmeiras, que enfrenta o Colo-Colo. O único representante chileno é o peixe fora d'água, porque as decisões ou é Brasil e Argentina, ou Argentina e Argentina. E o Colo-Colo é o único representante fora desse nicho aí, Brasil e Argentina, que está nas quartas de final. Os dois times também já têm um grande histórico aí em disputas de Libertadores. Os mais antigos vão lembrar da Libertadores de 2009, que o Palmeiras passou um sufoco, perdeu em casa para o Colo-Colo de 3-1, foi para o jogo da volta, conseguiu recuperar o resultado lá em Santiago, passou, isso foi na fase de grupos ainda, mas conseguiu a classificação para as oitavas em 2009. Então é um jogo que promete. O Palmeiras tem um bom time, tem um bom elenco, é um time que trabalha muito bem a bola, principalmente ali no meio campo. Felipe Melo tem jogado quando ele resolve jogar, né? Porque às vezes ele confunde futebol com MMA, taekwondo, essas coisas. Mas quando ele resolve jogar, ele ajuda muito o time. Tem um bom time, tem um bom elenco, tem técnica, e o Colo-Colo também tem um bom time, sabe jogar e vem animado para essa disputa de quartas de final. Então é um outro jogo que promete muitas emoções. E para fechar essa rodada de quartas de finais, tem jogão entre dois grandes clubes da Argentina, Independiente e River Plate. Fala normal mesmo, River Plate, Independiente, precisar falar. Isso cortando meu sotaque espanhol, cara, poxa. Um jogão entre dois grandes clubes da Argentina, que é o Independiente e o River Plate. São 7 títulos do Independiente contra 3 do River Plate, um jogão, muita emoção, muita raça em campo, muitos lances de colocar o coração pra fora da boca. E a gente espera, claro, que os nossos times brasileiros, nossos clubes, possam avançar e chegar, e quem sabe, a uma final. Falando em emoção, o Bate-Papo Futebol Clube não poderia ficar de fora, e nós preparamos algo especial para vocês. O que vai acontecer? Nós vamos sortear um par de ingressos para o próximo jogo do Sampaio, que vai ser contra o Fortaleza, aqui no Castelão, em São Luís. Um par de ingressos. O sorteio vai acontecer na quarta, dia 12, e claro, dia 14 é o jogo. Então fica ligado, a partir deste momento, a partir de hoje, até terça-feira, dia 11, vai estar rolando essa promoção lá no nosso Instagram, o Bate-Papo UFC _futebol. Não perca, passa lá, confere lá todas as informações, participa, hein? É bom, hein? É bom, hein? Quarta-feira, sorteio, promoção, bate-papo, coisas que só o Bate-Papo Futebol Clube faz por você. E não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, inscreva-se e divulga aí para os seus amigos, familiares, para eles ficarem por dentro do futebol e também da promoção que vai rolar ao longo dessa semana. Mas a gente volta na próxima, hein? Fica ligado. Não esquece, promoção vindo aí. Libertadores!